E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e bom, como a maioria das pessoas sabe, o Brasil é um país onde você vai passar calor e nos últimos meses a gente sabe que tá assim, bem complicado mesmo porque tá muito calor. Mas essa semana especificamente, né, semana de carnaval, semana com muitas coisas, o Brasil tá passando por mais uma das suas famosas temporadas de calor, né? Verãozão tá muito quente e rapaziada não tá aguentando, e principalmente aqui os celulares de hoje em dia não aguentam todo esse calor. E é por isso que a gente tem aí no mercado famigerados coolers pra gente poder aplicar nas traseiras dos nossos celulares e com isso a gente conseguir aí ter uma melhora na parte do FPS, né? Porque quanto mais temperatura externa, mais calor é passado pro corpo do aparelho, e quando a gente já tá utilizando ele para testar emulador, para testar jogo, a gente sabe que o nosso celular acaba fritando, e tem vários casos aí até que o celular acaba desligando por conta da temperatura alta. E é por isso, rapaziada, que a gente vai testar mais alguns outros coolers. Eu trouxe aqui os três aqui que eu tenho na minha casa, pra gente saber se um cooler mais caro, um cooler mediano ou então se um cooler baratinho vão dar conta do recado. E como vocês puderam ver, eu também tenho aqui dois celulares interessantíssimos pra gente poder fazer esses testes. Um aqui é o nosso gracioso e lindíssimo Poco F3 e aqui o pai de todos, o Poco F1. Que bom, rapaziada, o processadorzinho dele, além de ser muito esquentadinho, ele também é um processador que causa muito throttling devido à sua temperatura. Ele mal esquenta e já começa a diminuir a sua performance. Para os nossos testes, rapaziada, foram utilizados aqui coolers caros e coolers baratos, justamente para a gente saber o que é para a gente recomendar para todos vocês. Só que todos eles, rapaziada, foram aqui utilizados com base nesse carregador de 67 watts, ou seja, um carregador muito mais do que o suficiente para você ligar qualquer um desses coolers e não tem nenhuma grande diferença, ok? Começando aqui, rapaziada, pelo nosso cooler mais caro. Bom, rapaziada, esse daqui é o Flyd B6X. É o cooler que eu mais recomendo para todo mundo utilizar no seu celular. Porém, rapaziada, é um cooler caríssimo. Ele custa atualmente R$300 na Octoshop, mas também tem a possibilidade de você achar mais barato pelo AliExpress. Porém, pelo AliExpress a gente vai ter aí as taxas, o que acabam encarecendo ele um pouco mais. Só que o especial desse Flyd B6X é que ele é um cooler com overclock, rapaziada. Então ele é um cooler que geralmente, né, a maioria dos coolers trabalha ali por volta de 5 a 10 watts. Esse daqui tem a opção de você colocar esses 5, 10 watts, 15 watts, mas ele vai até um overclock de 20 watts de potência, o que é claro dissipa calor pra caramba. Não apenas da nossa ventoinha, mas da pastilha Peltier que vem aqui embaixo, fora também que essa parte de baixo dele é excelentíssima para conduzir calor, principalmente, rapaziada, porque embaixo dessa camada de borracha pra gente não riscar tanto a traseira do nosso celular, tem uma parte toda coberta com cobre, ok, rapaziada, que é um ótimo condutor de calor, e com isso a gente vai conseguir passar bastante da geladinha que fica no nosso cooler diretamente para a traseira do nosso celular. Já no nosso cooler intermediário, rapaziada, né, o B6X está lá na casa dos R$300. Esse daqui é o cooler intermediário também da Flyd. Esse daqui é o B6 Lite, que como vocês já devem imaginar, né, é uma versão mais baratinha do próprio B6X. E esse daqui tá custando na faixa dos R$150 a R$160. Esse daqui, diferente do B6X, que é aqueles coolers magnéticos, né, que você gruda na traseira do seu celular, esse daqui já é naquele estilo de garrinha, aonde a gente vai ter aqui a garrinha pra gente simplesmente acoplar no nosso dispositivo. E o bom dessa garrinha, rapaziada, é que não acaba pegando em nenhum dos nossos botões, ou seja, toda vez que você acoplar no seu dispositivo, ele não vai ficar clicando no seu botão para ele ficar segurando o botão de ligar ou desligar enquanto esse cooler estiver pressionado. A gente pode até tentar apertar, porém ele não vai fazer nada. A diferença do B6X para o B6 Lite é que o B6 Lite, é claro, tem uma condução menor de calor, mas não quer dizer que ele é ruim, rapaziada. Ele é um cooler excelente para celulares mais intermediários, mais fraquinhos. E o overclock dele vai até 15 watts, ok? Ele também trabalha nessa faixa dos 5 a 10 watts, porém ele também tem um overclock, mas ele só vai mesmo até os 15 watts. Então, enquanto aqui o nosso B6X vai até 20, esse aqui vai até 15. E por último, mas não menos importante, rapaziada, a gente tem o cooler do AliExpress de apenas R$50.
Bom, a minha versão aqui não é exatamente de R$ 50, essa daqui é a versão de 60, porque ele tem um displayzinho aqui, mas se caso você queira comprar a versão sem o display, você paga apenas R$ 50. E é um produto extremamente barato, você não vai correr risco aí de ser taxado ou qualquer outra coisa desse tipo. Só que diferentes aqui dos outros coolers da Flyde, rapaziada, que tem uma traseira inteira em cobre, ok? Para não prejudicar a transferência de calor da pastilha Peltier diretamente para o seu celular. Esse daqui, rapaziada, tem uma traseira apenas de alumínio, e é puro alumínio, sem nada mais, como por exemplo essa borrachinha anti-risco que vai na traseira dos nossos celulares. Fora também que ele também é um cooler aqui que você pode acoplar na traseira do seu celular, porém ele é um cooler muito mais leve. Porém, rapaziada, esse ímã aqui é muito mais leve, então por exemplo, se a gente estiver colocando aqui no nosso celular, tem vezes aí que ele vai grudar, mas também tem vezes aqui, como por exemplo nesse celular, que ele simplesmente não vai grudar em praticamente nada, ok? O peso do celular às vezes fica sendo muito mais forte do que ele e como vocês podem ver, ele não gruda muito bem. Enquanto esse da Flyde, o B6X, vai grudar aqui, que é uma boa, você pode chacoalhar o seu celular várias vezes e o seu celular simplesmente não desliza. Mas caso você não queira andar aí com esse adesivo preto, né, magnético na traseira do seu celular, você também tem a opção, nesse cooler mais baratinho, de simplesmente acoplar essas opçõezinhas aqui, rapaziada, e ele vai virar um cooler de garrinha, ou seja, você pode simplesmente acoplar aí na traseira de qualquer celular que ele vai funcionar. Porém, rapaziada, esse botãozinho aqui já é um pouquinho mais propenso a ficar clicando ou simplesmente destruir a sua película, ok? E bom, a gente utilizou esses 3 cenários aqui, rapaziada, do cooler mais barato até o cooler mais caro, para fazer alguns testes. E começando aqui com o nosso querido Snapdragon 870 do Poco F3. Rapaziada, esse processador aqui é um processador que dissipa muito bem o calor e ele sabe também levar muito bem o calor. Ele é um chip extremamente otimizado nesse quesito. Então assim, no geral, a gente não vai ver tanta disparidade entre os números. Começando aqui, é claro, com o nosso teste sem cooler nenhum, num ambiente ultra fechado e abafado. Basicamente, a gente tinha uma estabilidade padrão de 80%, que como vocês podem ver, ele começou o teste ali na faixa dos 1247, porém já no segundo loop ele já diminuiu a performance para 1100, depois no terceiro 1120 e depois, desde ali do terceiro a quarto teste, ele já começou a reduzir a nossa performance para 1020 pontos, ok? A performance monitorada dele foi de uma temperatura que saiu ali de 35 graus até 47, rapaziada, o que já é bem alarmante para um celular, e que a gente pode ver que sem cooler esse celular é realmente muito quente e ainda mais num ambiente abafado como foi esse quarto. Já utilizando o nosso cooler geladinho, rapaziada, e mais baratinho, a gente já teve uma estabilidade melhor, saindo de 81% diretamente para 90%. Como vocês podem ver, a gente manteve a nossa estabilidade durante os 3 primeiros loops, mas depois já no quarto loop a gente começou a descer um pouquinho a performance e aí foi descendo até chegar ali por volta dos 1130 pontos. Só que a nossa temperatura base já diminuiu bastante, né, ficando ali na volta dos nossos 29 graus e subindo até 38. Ou seja, mais ou menos ali 9 graus de temperatura ele subiu com os testes com o cooler barato. A gente também pode testar o nosso cooler intermediário, rapaziada. O B6 Lite também não fez nada feio, ele manteve uma estabilidade de 90%, com aqui o nosso Best Loop sendo de 1200, e ele manteve esses 1200 pelos 5 primeiros testes, rapaziada, mantendo uma estabilidade maior do que o cooler mais barato. Depois ele deu uma quedinha ali por volta do teste 6 até o teste 15, e depois lá no teste 16 ele subiu a performance novamente para casa dos 1200 pontos. Depois ele desceu de novo e ficou ali por volta dessa taxa dos 1125. Porém, rapaziada, a nossa temperatura saiu ali de 29 graus, né, que foi a temperatura base que começou esse teste, diretamente para 34 graus. Ou seja, rapaziada, a gente teve um aumento de apenas 6 graus utilizando um cooler intermediário. E se a gente for comparar, é claro, com o nosso cooler mais baratinho, a gente teve uma diferença boa de mais ou menos uns 3 a 4 graus, rapaziada. O que assim, para uma bateria de celular é realmente necessário e é muito bom a gente ter essa diminuição. E é claro, o aumento de performance, rapaziada, a gente pode manter a performance por um nível muito maior. Mas finalmente a gente chega aqui no teste final, aonde a gente vê
o potencial de um cooler ultra poderoso, né, rapaziada? Ele também manteve a mesma estabilidade, né, mas é por conta que o nosso Poco F3 já chegou ali no nosso limite, rapaziada. Ele manteve a mesma estabilidade do cooler mais intermediário, mas como vocês podem ver, a estabilidade geral do nosso teste pôde ficar se mantendo até o teste 10, que foi aonde a gente começou a ver ele dropar, mas depois ali já pro nosso teste 13 ele já começou a subir de novo, desceu ali diretamente no teste 15, depois voltou diretamente no teste 18, quase mantendo 100% de estabilidade a todo o momento do nosso teste. E o melhor de tudo, é claro, foi a bateria. Ele já começou até com uma bateria padrão muito mais baixa, né, de 26 graus, subindo ali até 34 graus, ou seja, mais ou menos ali uma faixa de 6 a 7 graus de temperatura maior. Outro detalhe também é que, como vocês podem ver, o frame rate com uma temperatura muito mais baixa, né, bem mais de boa aqui para nossa bateria, proporcionou muito mais FPS, que antes a gente estava com uma média de apenas 5 a 9 FPS, e agora, rapaziada, a gente passou a ser 5 a 10 FPS com um cooler mais potente. Mas tudo isso, é claro, rapaziada, foi no Snapdragon 870, aonde ele tem sim uma excelente performance, mesmo em altas temperaturas. Mas e se a gente vier para um celular aonde a tecnologia de processador dele é um pouquinho pior, né? O Snapdragon 845, rapaziada, é muito conhecido por ter muito throttling na sua CPU, então quando ele chega a um limite de temperatura estipulado pela própria Xiaomi, o seu processador vai causando throttling para reduzir as frequências e automaticamente reduzir também a potência dele. E a gente pode ver aqui que a potência dele cai justamente no primeiro teste, rapaziada. Como vocês podem ver, do nada ele faz ali o primeiro teste com 420 pontos, depois já no segundo ele já desce ali para 350, que é onde ele fica estável, mais ou menos gerando uma estabilidade de 82% no nosso teste, tendo ali o melhor resultado em 420 e depois reduzindo diretamente para 348. Isso daqui é totalmente sem cooler nenhum. A temperatura da bateria chegou a alarmantes 47 graus, ou seja, quase ali um aumento de 9 graus diretos, e o nosso frame rate ficou em 1 a 4 FPS. Já colocando o nosso cooler mais barato da mesa, rapaziada, a estabilidade ficou pior? Sim, rapaziada, a estabilidade ficou pior justamente porque esse cooler não foi capaz de resfriar o Poco F1. Por ele ser aqui um processador mais esquentadinho e causar muito mais throttling, rapaziada, esse cooler não foi capaz de resfriar o Poco F1. Então por isso ele até começou muito bem, né? Justamente porque a temperatura base com o cooler é muito mais baixa do que sem cooler nenhum. Então a gente começa num score de 539, que já é 100 pontos a mais do score sem cooler. Porém, rapaziada, logo ele já vai caindo, né? No segundo teste ele já cai para 511 e depois no terceiro teste ele causa um throttling absurdo e cai diretamente para 350, e é onde ele mantém essa faixa de performance até o final do nosso teste. Então por isso que a estabilidade dele ficou bem pior do que sem cooler nenhum. Porém, rapaziada, até que dentro da temperatura ele aguentou até que bem, né? Como vocês podem ver, subiu apenas de 34 para 39 graus, um aumento ali de mais ou menos 6 a 7 graus, porém ainda assim é um aumento a se considerar, né? Subiu ali para quase 40 graus a temperatura da nossa bateria. Depois, já com o nosso cooler intermediário, a gente já começa a ver uma melhorazinha, né, rapaziada? Vocês se lembram que com o cooler baratinho, o lowest loop ficou ali por volta dos 350 em todo o momento do nosso teste? Pois bem, rapaziada, com o nosso cooler intermediário, a gente já consegue ver uma melhora na estabilidade, até porque o melhor foi 556 e depois o lowest ficou ali por volta da taxa dos 420 pontos, e que, como vocês podem ver, a estabilidade geral do nosso teste foi muito melhor, se mantendo ali durante os 500 a 400 durante a maior parte do nosso teste. E se a gente vier aqui ver a temperatura, rapaziada, a gente pode ver que ele subiu apenas de 33 para 36 graus, ou seja, um aumento de apenas 3 graus na sua temperatura, e inclusive a gente até ganhou um FPSzinho a mais durante esse teste de benchmark. Agora, testando com o nosso cooler mais caro, rapaziada, ele até fez aqui um best loop pior do que o teste com o cooler intermediário. Porém, a sua estabilidade foi muito maior, que antes a gente tinha uma estabilidade de apenas 75%, e com esse cooler a gente já passou a ter 85% de estabilidade, com uma performance de 540 pontos no melhor dos casos, e o lowest sendo de apenas 460, enquanto todos os outros fizeram bem abaixo disso. E a nossa estabilidade geral, rapaziada, sempre ficou oscilando, né? Justamente porque
porque o celular reconhecia que o processador estava querendo fazer o throttling, porém a temperatura baixa aqui do nosso cooler não deixava esse throttling acontecer. Então por isso a gente conseguiu manter uma estabilidade bem perto ali, né? Pelo menos aqui nos primeiros 4 loops a gente conseguiu manter a estabilidade em 500 pontos e depois ele foi começando a reduzir a performance para 400, depois ele voltava ali para 500, depois reduzia de novo para 400 e voltava e por aí ele ia indo, rapaziada. Ou seja, mantendo uma média de performance ali dentro da margem de erro. Sem contar também a nossa incrível temperatura, que ele conseguiu manter ali 33 a 36 graus, ou seja, apenas 3% de temperatura maior. Enfim, rapaziada, como vocês puderam ver, esse teste mostrou que os coolers são realmente essenciais no calor que tá fazendo aqui dentro do Brasil. Por mais que você pegue um cooler ultra baratinho, né, rapaziada, se você tiver um celular bem potente e com um bom processador, né, que não esquenta tanto, que tenha aqui uma boa temperatura, como esse 870, você ainda vai ter excelentes resultados se você pegar mesmo um cooler de entrada. Agora, se o seu celular for completamente desproporcional, rapaziada, eu não posso recomendar um cooler mais barato para vocês, justamente pela questão de, como a gente pode ver, causa muito mais throttling, o seu celular não vai resfriar tão bem assim, e por conta disso você pode acabar aí tendo alguns probleminhas. Então eu vou recomendar aqui alguns coolers mais carinhos para vocês que têm aí um celular mais parrudo, com um processador mais potente, porém que causa também bastante throttling. Isso daqui também, rapaziada, serve para todos os donos de um Poco X3, né, que, bom, a gente sabe que o 860 não é nada geladinho, ele esquenta pra caramba dentro do seu celular, e bom, não tem cooler barato que resolva isso para vocês. Mas enfim, se você tiver um celular muito bom de temperatura, que aguente altas temperaturas, eu recomendo até você pegar um cooler mais baratinho para economizar um pouco mais. Porém, se você tá vendo que o seu celular tá feia a coisa, tá tendo muito throttling, muita perda de performance por causa da temperatura dele, aí eu já vou recomendar uma coisa mais parrudinha. Para você que tá sem dinheiro, rapaziada, eu recomendo demais esse B6 Lite, ele segura muito bem a temperatura, como vocês podem ver em ambos os casos, tanto aqui no celular mais bem preparado, quanto no celular menos preparado. E é claro, se você quiser a altíssima performance de cooler, eu tenho que recomendar para vocês o B6X, que é um absurdo de cooler. Para mais testes como esse, rapaziada, basta vocês me seguirem, deixe o seu comentário, deixe o seu like também, e é nóis, rapaziada, valeu e falou! Tchau, tchau!